de volta com Direitos e Deveres, falando aqui com o Dr. Jorley, juiz do trabalho, né, sobre temas polêmicos aqui envolvendo essa matéria, né? E agora nós vamos falar sobre pejotização. Treinei no intervalo, hein? Agora ficou certinho, Tatiana. Pejotização. Muito bom. Dr. Jorley, a pejotização, como a gente vinha conversando aí um pouquinho nesse segundo bloco, nesse último bloco que se passou, é quando o empregador ele sugestiona ou contrata o empregado através de uma pessoa jurídica, só que de uma forma meio duvidosa, né? Eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso. Pejotização. É uma figura também muito comum, infelizmente, né, digamos assim, hoje na realidade trabalhista brasileira. Exatamente porque hoje não há possibilidade pela lei, pela CLT, de haver a formação de um vínculo de emprego entre um empregador e uma outra empresa. Um dos requisitos da formação do vínculo de emprego é exatamente que este vínculo se forme como uma pessoa física, como uma pessoa natural. Então, qual que é a saída que se acha hoje no contexto da fraude e pejotização? Não há dúvidas para ninguém. É fraude e deve ser combatida pelo Poder Judiciário. Então, qual que é a ideia quando se fala em pejotização? É exatamente tentar afastar essa aparência de pessoa física. O empregado que chega numa empresa tem, portanto, a proposta de que constitua uma pessoa jurídica para que não ele, empregado, enquanto pessoa física, preste serviços para essa empresa, mas sim a empresa que ele acabou de constituir. É claro que hoje na Justiça do Trabalho temos um princípio muito caro que chamamos de princípio da primazia da realidade. Através deste princípio, o juiz então analisa todos os fatos que ocorreram naquela relação jurídica e, a partir de sua convicção, havendo a formação de sua convicção de que, na realidade, aquele empregado foi obrigado a constituir aquela empresa e que, por trás daquela empresa, falsamente, artificiosamente constituída por este empregado, há efetivamente uma relação de emprego, reunindo subordinação, reunindo onerosidade, trabalho de forma não eventual, ou seja, todos os requisitos de um contrato de emprego, o juiz, portanto, declara a ineficácia dessa empresa para o processo do trabalho, para o direito do trabalho, anula, portanto, essa empresa falsamente constituída e declara ali o vínculo de emprego entre este empregador e aquele trabalhador que foi enganado, digamos assim, para constituir uma empresa para que tivesse acesso, desta forma, ao vínculo de emprego. Esta é a forma pela qual o Poder Judiciário vem atacando, vem atingindo a fraude de que trata o artigo 9º da CLT, reprimindo, portanto, posturas como estas de que só se oferece o emprego a um trabalhador se ele constituir uma pessoa jurídica. Não é a realidade. O ordenamento jurídico deve contemplar a relação de emprego, deve oferecer todos os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e também na CLT a todos os trabalhadores e afastar, portanto, qualquer resquícios de fraude. Josley, falamos em princípio e nós temos uma noção contemporânea do devido processo legal, substantivo, que tutela de forma antecipatória ou cautelar, trazendo a ideia de efetividade da jurisdição. Ora, evocada então como princípio, como foi falado, ora como uma ideia diretora de política processual, ora ainda como um direito fundamental. Já, alguns processos, em algumas análises de decisões, nós observamos que vem a tutela inibitória, ou então de remoção de um ilícito, Isso daí, na verdade, é uma redescoberta, porque ela já existia no processo civil e vem sendo aplicada novamente, de uma forma mais consistente dentro da Justiça do Trabalho. Você verifica isso, então, como um avanço ou como um retrocesso do direito do trabalho? Certamente como um grande avanço. A Constituição Federal, já bastante aqui anunciada no nosso diálogo, propugna em seu artigo 5º e seguintes os direitos e garantias fundamentais de todos os cidadãos brasileiros. Há um rol não taxativo de 78 incisos e um desses incisos previstos lá na Constituição Federal
de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros é exatamente o amplo acesso ao poder judiciário, ou seja, a noção de inafastabilidade de uma questão para dentro do poder judiciário. Não se fala hoje no Brasil de uma instância administrativa, ou seja, todos os jurisdicionados podem bater as portas do judiciário e isso é muito comum, principalmente na Justiça do Trabalho. Por que fiz este prólogo? Exatamente porque é do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que trata aí do princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, deste princípio do livre acesso ao jurisdicionado, que decorre a ideia das tutelas inibitórias. Muito se falou e muito a noção mais ampla que se tem atualmente é exatamente o contexto de que primeiro deverá haver uma lesão a um direito para que depois eu possa ir ao Poder Judiciário pedir que a Justiça repare aquele direito, seja por meio de uma tutela específica, in natura, seja de forma indenizatória, que é o que mais acontece, ou seja, transformando o seu direito em pecúnia, né? Olha, fiz as horas extras lá na empresa, não recebi, então agora eu quero o direito às minhas horas extras. Tinha direito à garantia de emprego, fui dispensada, uma gestante, por exemplo, no meio da minha gestação. Então, após isso, ela vai até o Poder Judiciário manda pagar, digamos assim, converte em pecúnia este direito a esta garantia de emprego. Qual seria a ideia, então, da tutela inibitória? Seria exatamente extraindo aí esta nuance do próprio artigo 5º, 35, que trata da inafastabilidade do Poder Judiciário, ou seja, do amplo acesso à justiça que todos têm, de dizer o seguinte: olha, jurisdicionado, em vez de você vir à justiça apenas quando o seu direito estiver lesionado, você pode vir quando houver uma mera ameaça, como a gente usa mais ou menos no mandado de segurança. Quando alguém está na iminência de nos ferir um direito líquido e certo, não há um amplo acesso, ou seja, não há uma noção generalizada e disseminada na cultura brasileira de que você deve impetrar um mandado de segurança. É a mesma noção da tutela inibitória. Então, assim, antes mesmo deste direito ser ferido, inibe-se essa lesão. Ou seja, eu vou à justiça para dizer: juiz, Poder Judiciário, acontecerá um mal ao meu direito, que nem precisa ser líquido e certo, como era no mandado de segurança. Então eu quero que o senhor, ou seja, quero que o Poder Judiciário ofereça uma tutela para que impeça esta lesão ao meu direito que está prestes a acontecer. Então, quando você me pergunta, Tati, acerca deste avanço ou retrocesso, no sentido de se acolher agora aos entendimentos da tutela inibitória, vejo com bons olhos e acho isso um grande avanço. Há grandes doutrinadores processualistas hoje no Brasil e essa ideia já se espraia para dentro do Poder Judiciário trabalhista brasileiro, no sentido de se acolher sim a tutela inibitória, já que ela decorre de uma garantia eminentemente positivada dentro da Constituição. É o amplo acesso de que trata lá o artigo 5º, inciso 35. Livre acesso. Venha ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário possa resolver aí essas questões jurídicas. Não só aquelas questões jurídicas que já foram lesionadas, mas também essas que estão na iminência de ser lesionadas. É o contexto da tutela inibitória. Vejo com bons olhos e acho um grande avanço e não um retrocesso. O preventivo, né? O preventivo. É a história de que é melhor prevenir do que remediar. Né? Exatamente. Eu acho fantástico, incrível, mas eu acho que acaba esbarrando num fator prático, talvez, né? Pelo menos na minha visão de advogado, né? Primeiro, o fator de que as demandas trabalhistas, na sua grande maioria, na sua grande massa, são com pessoas simples, né? E os advogados trabalham ad êxito. Então, na maioria das vezes, os advogados eles participam numa pequena porcentagemzinha, né, talvez não tão pequena assim, mas são os honorários dele pelo trabalho que ele realiza. Na tutela inibitória, isso vai ficar um pouquinho difícil, pelo menos na minha visão, né? Vai ser difícil dele cobrar ad êxito, porque, na verdade, ele vai estar prevenindo. Então, não vem o fator indenizatório, vem o fator preventivo, né? Então, isso vai depender muito de uma questão social do advogado realmente estar preocupado em corrigir essas mazelas do trabalho em si, do que acontece no dia a dia. Mas quero acreditar muito que isso vai dar certo. Quero acreditar muito que, né, o desenvolvimento da ideia, a evolução como um todo aí a gente possa ver realmente essas questões preventivas acontecendo, né? Dr. Jorley, foi um prazer imenso tê-lo aqui. Eu só tenho a agradecer pela predisposição e fazer aqui um
um voto especial, né? Porque o doutor Jorley está botando o pé na profissão agora, né? Vai começar a efetivamente adjudicar, assumir aí uma vara do trabalho. Ele passou há pouquíssimo tempo num concurso, né? Então, que Deus ilumine aí a sua trajetória, a sua caminhada, e você possa realmente prestar uma tutela jurisdicional técnica, né? E que efetivamente faça com que isso possa mudar aí todo o contexto. Agradeço mesmo de coração, e a doutora Tatiana para as considerações finais, depois, se o doutor Jorley quiser dizer alguma coisa, né? Só posso agradecer, né? Porque além de um excelente profissional, de um gabarito ímpar, né, eu posso dizer que ele foi meu amigo e meu companheiro de trabalho. Então, eu pude aprender muito. E espero que você, telespectador da TV Destaque, também tenha, né, aprendido muito com as elucidações do Josley Soares Costa. Josley, parabéns pela aprovação, que você tenha realmente um futuro brilhante, que você possa ser realmente um diferencial nessa justiça trabalhista, né, que você prospere muito, né, com as decisões e com o seu conhecimento, que ele só venha a multiplicar benefícios para a sociedade, que possa realmente existir o dever cumprido e o direito, né, feito como justiça. Doutor Rogério, obrigada, né, por estar aqui. Posso mandar apenas um beijo ao doutor Clóvis, pedir que ele seja prontamente restabelecido e que eu senti sua falta, doutor Clóvis. Então, um beijo, melhoras. Espero o senhor comigo no próximo programa. Não desfazendo do doutor Rogério, viu? Longe disso. Doutor Josley, suas considerações finais. Eu que agradeço, Tatiana, doutor Rogério, pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui, contribuindo aí com um pouco de informação para todos os cidadãos aqui que nos assistem, os telespectadores aqui da TV Destaque. Foi um prazer imenso, espero voltar outras vezes. E quanto aí ao ingresso na magistratura, me sinto vocacionado e espero realmente contribuir para a justiça desse país. Muito obrigado. Nós que agradecemos, com certeza. Muitos temas ficaram em abertos, então vamos ter que trazer você de volta. Telespectador, muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa.